Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos de volta ao TV GGN 20 horas. Estou aqui para receber vocês que nos assistem até o momento pelo YouTube. Vou reconfigurar aqui a transmissão no Facebook. Acredito que algumas pessoas da plataforma tenham migrado para cá já. Deu algum problema aqui no StreamYard, mas eu vou ajustar e logo a gente deve ficar ao vivo aí também nessa plataforma. Vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem fora do horário das 20 horas e lembrar todo mundo que a audiência de cada um de vocês é super importante para nós. Assim como a colaboração, gente, mídia independente precisa de vocês para sobreviver. Então eu vou deixar aqui o nosso Pix, fiquem à vontade para compartilhar e contribuir, é o jornalggn@gmail.com. Também tem o nosso Catarse, que você faz a contribuição mensal, que é o catarse.me/jornalggn, e também podem mandar um superchat, virar membros e membras aqui do canal no YouTube, ou mandar o selinho do Valeu também, para quem está assistindo fora do horário do ao vivo. Grátis e que ajuda bastante a gente a engajar e distribuir melhor o conteúdo aqui nessa rede, é clicar no like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, para ajudar a aumentar a audiência do ao vivo aqui. Se você quer receber notícias que a gente publica no site em tempo real, podem se inscrever também no nosso grupo do Telegram e no WhatsApp. Os endereços estão aqui embaixo desse vídeo e de todos os outros demais que a gente posta aqui no canal. Vou chamar meu pai, dar boa noite para ele e para o Alisson, nosso convidado, e volto mais tarde aqui com vocês. Até já. Ó o microfone. Ah, consegui. Bom, boa noite, Mariana. Boa noite, amigos. Amanhã, às 11 horas, a gente tem o nosso programa semanal, Política na Veia, com o Cláudio Couto, com a Carta Capital, uma parceria interessante para discutir, inclusive, os efeitos aí do debate de ontem. Eu até soltei um comentário hoje aí sobre o debate. Você tem que ter um planejamento de temas que, aparentemente, o pessoal do Lula não levou muito a sério, né? Veja bem, o Bolsonaro, a lógica do debate não é pegar o público informado. O público informado conhece Bolsonaro, não vota no Bolsonaro, não sei que seja muito mal intencionado, né? O que o Bolsonaro faz é falar para o público desinformado. Então ele joga um conjunto de informações que exigem explicações mais detalhadas da outra parte. Por exemplo, quando ele fala que teve mais desmatamento no período Lula do que no período dele. A lógica não é comparar o desmatamento, é comparar a tendência. O Lula pegou o desmatamento lá no alto e reduziu. O Bolsonaro pegou o desmatamento, digamos, o Temer pegou o desmatamento baixo, começou a levantar, e com o Bolsonaro deu um salto. Então, a análise que você faz em cada caso é o comportamento do desmatamento no período de gestão de cada governante. E ele jogava isso, pegue lá, onde teve mais desmatamento? Teve no governo Lula. Então, ele tem um estoque de argumentos para a parte econômica, tudo, a maior parte profundamente mentiroso. Ele chegou a declarar ontem que ele tem agora, que no governo dele, em 6 meses se alfabetizam crianças. Isso não existe mais nem... Não tem um dado que comprove nada disso. Ele não tem modelo pedagógico, não tem nada. E a gente viu o Lula muito sem se preparar. Veja bem, se fosse um debate de alto nível, o Lula tem bons conceitos para todos os temas. Ali não é um debate de alto nível. É um debate que você tem que ter respostas curtas e rápidas para um conjunto de bordões que já são conhecidos. Então, a assessoria do Lula tinha que levantar, digamos, esses argumentos que são reiterados do Bolsonaro, preparar respostas rápidas e efetivas e levar em conta o seguinte: o principal personagem do PT nessa campanha tem que ser o Bolsonaro. É o Bolsonaro que tem ligações com milícias, que tem ligações com os caras que mataram a Marielle, que tem as rachadinhas, que tem filhos envolvidos em tudo quanto é rolo.
que tem frases escabrosas aí em todos os temas, e as intervenções têm que ser curtas. O Lula queimou lá no último bloco, lá ele queimou o tempo dele, um tempão o tempo dele lá, falando. Não é por aí. Não é por aí. O debate tem que ser ideias curtas, incisivas. Ele tem que ir lá com a cola em termos econômicos, para ele falar, o Bolsonaro falar que o Brasil tem esse crescimento exponencial maior do mundo. Pô, cadê os economistas? Ô, Mercadante, meu filho, põe a colinha lá para mostrar que o Brasil não tem a menor inflação do mundo, não tem o maior crescimento do mundo. Pelo contrário, está sendo revisto agora o crescimento, o último dado do Banco Central, da previsão do PIB, é para baixo essa previsão. Então, todos esses chutes aí, você tem que ter a colinha lá. Mas, principalmente, os sofismas do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vem falar da Lava Jato, você tem o jurista, a pessoa que lê, que tem raciocínio, sabe que o Lula não foi condenado, logo ele é inocente. Agora, explicar isso, o Lula sempre se enrola. Daí você começa, ele, não, porque você, ele fala, não, mas eu fui absolvido pelo Supremo. Gente, o Lula teve um juiz parcial que estava justamente assessorando o Bolsonaro, que condenou o Lula. E mais um TRF4 lá, com 3 desembargadores vergonhosamente parciais. E mais um ministro do STJ que fez essa ponte, completando com um ministro que se intimidou no STF, que é o Fachin. Quando se constatou a manipulação do julgamento, porque é na primeira instância que você levanta as provas, quando se constatou que manipulação dos julgamentos, que era baseado só em delações, os delatores premiados, ele fala, hoje ele mencionou o Palocci, mas o Palocci foi premiado pelo Moro para incluir Lula sem provas. Então, quando ocorreu isso, o Supremo considerou o Moro um juiz suspeito, todos aqueles processos saíram de Curitiba e foram para outros juízes, foram para outros julgamentos. Em todos os casos, se considerou que as provas levantadas não eram suficientes para a condenação. Então, agora, tem que explicar isso, você tem que ter... O Lula tem que fazer um treinamento para explicar isso e não ficar constrangido, porque daí vem o Bolsonaro toda vez. Não, você vai dizer que não teve roubo? Evidente que teve roubo. Vai dizer que não teve desvio? Evidente que teve desvio. A questão toda é que esse roubo e esse desvio foram feitos fora. O Lula não está envolvido nisso. Aliás, quem está envolvido são parlamentares aí dos partidos que hoje são a base do bolsonarismo, né? Então, digamos, esses pontos não dá para vacilar. Não dá para vacilar. Ontem o Lula saiu bem no primeiro bloco, que foi o bloco onde explora a pandemia. O segundo bloco, aquelas perguntas dos repórteres lá, francamente, né? Francamente. E os repórteres com perguntas sem direito também à tréplica lá, cada um falava o que queria lá. E o último bloco, o Bolsonaro vem com essas intimidações de corrupção da Lava Jato, e até hoje o Lula não conseguiu ter uma reação fria e incisiva sobre isso. Perdeu um baita tempo explicando. Mas o que nós temos hoje é realmente uma luta titânica aí da civilização contra a barbárie. Alguns dos principais personagens do Mensalão e da Lava Jato, que jogaram o judiciário desse protagonismo virulento, Joaquim Barbosa, os ministros do Supremo não, que não podem se manifestar, mas Joaquim Barbosa, o Celso de Mello, e o outro, não sei, Marco Aurélio não conta, né? Todos eles hoje estão, os economistas, chamados economistas liberais, com Lula, porque perceberam claramente que é uma questão de guerra da civilização. Se o Brasil perde se entra o Bolsonaro, os riscos para a democracia são fatais. Não tem conversa. Não tem conversa. A democracia não resiste. O Supremo não resiste. E é sobre esse comportamento do judiciário, se caiu ou não, que eu vou conversar agora com um dos principais analistas, a pessoa que melhor descreveu
os processos que mudaram aí o caráter do Ministério Público e o caráter do Judiciário, que é o nosso amigo Alisson Mascaro. Alisson, obrigado aí por sua participação aqui, ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você desse uma analisada aí, como é que você está vendo aí o Judiciário, agora que está caindo a ficha, até o Merval caiu a ficha que o Moro era um oportunista. Querido Nassif. É lento, hein? Pois é, pois é. Boa noite, querido Nassif, uma alegria voltar a vê-lo, bem como a todas e todos da TV GGN, uma grande satisfação podermos aqui juntos pensar este momento do Brasil, um momento tão delicado. Você, Nassif, disse exatamente agora que uma próxima eleição deste atual mandatário do país leva a democracia a uma condição bárbara. Eu diria que já o que vivemos hoje é um indício de todos estes anos do que passamos e a quase incapacidade plena das instituições presentes de devolverem na mesma moeda o ataque que estão recebendo. Então, não está ainda em falência, mas já está numa situação muito periclitante. Vejamos nós a dificuldade que se tem de combater fake news, de combater toda uma estruturação do ódio na sociedade. Então, já são indícios muito preocupantes. E, obviamente, caso haja uma reeleição deste que governa o país, então, com certeza, esse buraco cairá ainda mais, cavar-se-á mais ainda esse buraco, para chegarmos a uma situação ainda pior. Então, efetivamente, é uma situação difícil, esta que nós vivemos. Esse ponto. O Alisson, eu lembro nos anos 90, quando começou a financiarização, que a figura mais caricata e mais objetiva, digamos, da financiarização era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes dizia o seguinte: se colocar 20 pessoas numa sala, fechar, trancar a sala, dar uma arma para cada uma, vão sobrar só 5, mas o resultado vai ser melhor porque vão ser os cinco mais competentes. Eu até escrevi uma crônica na época, eu falei, pô, se esse for o mundo, eu vou pedir para parar e descer minhas filhas disso aí, que eu não quero isso aí. Mas, digamos, essa síndrome da prosperidade, de você poder ter sua casa com piscina, que ter o seu vinho estrangeiro preferido, o Lula não ajudou a acelerar isso quando melhorou muito o salário e deu muitas oportunidades de estudo aí a parte das corporações públicas, porque antes você via o jeito como servidor público, de repente o cara passou a se ver como um CEO. Como é que se reverte essa situação? Efetivamente, Nassif, aconteceu um câmbio, uma mudança no jeito pelo qual o capitalismo toca as pessoas e constitui as pessoas. Isso não é um movimento só do Brasil, é um movimento dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, da Ásia. De modo geral, isso se deu. Nós perdemos os vínculos sociais que tínhamos no velho capitalismo do começo do século XX. Eram vínculos de honra, vínculos de dignidade. A pessoa louvava o seu pai que lhe ensinou tal coisa, a sua tradição, que perdeu dinheiro, mas foi honesto e foi cumpridor dos seus deveres. Esse padrão que organizava a sociedade de um tempo do capitalismo que se chama na ciência social Fordismo. Então, um padrão no qual havia o trabalhador, havia aquele que passava a vida inteira num ofício. Esse padrão se perdeu e, efetivamente, a estruturação do capitalismo de hoje gera benesses na vida pessoal, benesses estas que tocam a sensibilidade dos sujeitos. E as pessoas mas elas na prática se encantam por uma espécie de vida do consumo que é extremamente aprazível. Então, começa, a partir de um certo tempo, a noção de que a experiência da vida é uma experiência de consumo. A comida que se come não é a comida apenas para se alimentar, é uma comida gourmet. Quando se faz uma viagem, a viagem é inesquecível, o dia é um dia maravilhoso, deve-se celebrar a vida, de tal sorte que esse certo encantamento hollywoodiano da Disney, que é um modelo ideológico dos Estados Unidos,
ele passa a organizar o mundo. Vejamos nós que a Europa, inclusive, demorou muito tempo, a Europa tão capitalista quanto os Estados Unidos, mas ela demorou muito tempo para se encantar com esse modelo do pleno consumismo. Na década de 50, 60 e 70, um filme europeu médio não tinha a vendagem de tanta felicidade quanto tinha um filme dos Estados Unidos. O enredo europeu era um enredo mais lento, havia mais sofrimento, havia uma vida cotidiana vivida, a pessoa pegava o seu carro, a sua moto, andava a pé pela rua da cidade, ladrões de bicicleta, enfim, estava por lá, a bicicleta era roubada. E nos Estados Unidos o encantamento é tal, no filme de Hollywood, que ideologicamente as pessoas creem que a sua vida será um conto de fadas. Agora, o que é pior que todo este quadro da análise é perceber que, de fato, esta organização da sociedade capitalista finge que organiza uma tal aparência para as pessoas que elas percebem que a sua vida parece, de quando em quando, um conto de fadas. Elas viviam numa situação de pobreza, elas estavam empregadas por um patrão que lhes era mal, aí um dia aconteceu um revertério na vida, essa pessoa então virou empreendedora de si mesma, ela dirige Uber, ela não tem mais o seu horário, então até aquilo que numa leitura fordista é um fracasso, a pessoa perdeu a CLT, a pessoa não tem mais salário, a pessoa não tem mínima condição de organização econômica, para a subjetividade da pessoa parece uma coisa positiva, não tem mais patrão, não tem mais quem lhe mande no dia a dia, e eu não quero aqui, Nassif, dizer para aquelas e aqueles que nos acompanham que se deve simplesmente tomar isto como se fosse um desentendimento das pessoas, ou uma falta de inteligência das pessoas, ou uma piada de mau gosto. Para quem passou a vida inteira vivendo com um patrão, esta primeira imagem de que ela é uma empreendedora de si própria, esta imagem lhe toca a sensibilidade de um modo pelo qual esta pessoa se sente livre, efetivamente, de uma coerção de terceiros. Então, o capitalismo se aproveita de alguns sentimentos positivos na transformação de vida de alguém, mas que são uma embalagem para uma negatividade, são positivos, mas são aqui uma espécie de roupagem de algo muito ruim, e puxa este pequeno elemento e dá uma dimensão da vida a partir daí. Então, que nós percebemos esta dimensão da fraqueza social, da tristeza social, mas como a embalagem da religião. Perdi o emprego, minha família está desestruturada, alguém foi para as drogas, alguém tem um familiar doente ou algo assim. Este sentimento que a religião dá de organizar a vida novamente, que não organiza, põe esta pessoa apenas na exploração de modo melhor. Dentro da exploração pode até ser, mas mantém a exploração. Isto passa a ser uma espécie de imediatitude que organiza a vida. Então, quando se diz assim, a política é para dar picanha e cerveja, então eu volto aqui à própria expressão do ex-presidente Lula, esta expressão entrega para as pessoas no imediato este consumo ilusório, esta embalagem de felicidade. O problema não é entregar este imediato, porque é até preciso reconhecer, perto de alguém que acorda no horário que os outros querem, fazem essas pessoas 8 horas por dia, 10 horas de serviços inúteis que os outros determinam que elas façam, alguém que pega o seu carro e dirige por aí, ela está cumprindo um certo sonho, até mesmo daquela juventude da década de 50 e 60, sair pelas ruas. O Nassif não tem idade para isso, mas havia um tal Luigi Tenco, na Itália, que cantou uma música, tchau, enfim, pegou um carro aí e foi viver 1000 dias em um dia só, coisa assim. Esse sonho sempre se manteve nas pessoas e nós poderíamos pegar este sonho e viver uma vida de politização e conscientização a partir daí. Então, imaginemos nós o que teriam sido esses anos do próprio governo, dos próprios governos do PT, se junto com picanha e cerveja viesse mobilização social, viesse participação nos sindicatos, viessem televisões públicas ou coletivas ou sociais que pudessem abrir cabeças da nossa população, pudessem dar outra dimensão. Imaginem que seria um Nassif às 8h30 da noite no lugar do Bonner. Seria alguma coisa espetacular. Pois bem, então nós não podemos, nesse momento, falar contra a picanha, a cerveja, a igreja que organiza a vida, porque para o imediato das pessoas é efetivamente o elemento positivo da vida dessa gente, o elemento imediatamente positivo. O que nós precisamos fazer é dar um passo para além. Em primeiro lugar, denunciar que este atual mandatário do país
nem dá picanha, nem dá cerveja, nem dá casa, nem dá carro para ser Uber, e se dá o carro não dá gasolina, porque a gasolina é muito cara, e, inclusive, aquela organização pretensa da religião é o mais imoral para poder falar da moral. Portanto, montar até o imediato. Só que não podemos parar nisso. É preciso, quase que profundamente, no imediato, falar daquelas dimensões que organizam a vida. Então, politização fundamental é o nosso dever a partir de agora. Olha, uma mudança também fundamental no capitalismo faz parte desse processo que você descreve, foi a mudança do capitalismo de família para o capitalismo de fundos de investimentos e de CEOs. Aqui nós tínhamos, até alguns anos atrás, aqueles investidores que entravam lá em Petrobras, entravam em Light lá atrás, entravam em empresas que garantiam dividendos assim sólidos, mas sem grandes milagres aí, e usavam como se fosse uma poupança para o resto da vida. Então, para isso, para eles, interessava o futuro da empresa. E o futuro da empresa consistia em pegar parte dos dividendos, investir em inovação, tecnologia, ampliação e tudo. Hoje, o que a gente está vendo, a Petrobras é um caso típico, a Eletrobras é outro caso típico, é você rapelar o caixa da empresa, e quem é elogiado pela mídia econômica aí é o gestor que aumenta os dividendos e não os investimentos. Ou seja, você tem uma mudança também aí que é autofágica em relação ao capitalismo, né? É este o capitalismo de gerentes da atualidade, que não possui mais a dimensão orgânica do velho capitalista dono da empresa. E quando eu dizia da diferença de Fordismo e pós-Fordismo, daquele tempo em que se organizava a indústria, o comércio, mesmo os bancos, as finanças, a partir de uma dimensão familiar, havia coisas como o nome da família, portanto, a manutenção de uma certa dignidade, de uma certa veneração a uma trajetória familiar. Hoje não se dá nada nesse sentido, é uma estrutura do capitalismo financeiro, que é até, querido Nassif, diferente do capitalismo bancário, porque nós não podemos simplesmente dizer a instituição do banco. Isso havia no mundo, no capitalismo, de muito tempo atrás. Hoje não, hoje é mais do que banco, é finança, e finança é uma capacidade de poder especular em torno de qualquer coisa. Efetivamente, o capitalismo financeiro organiza uma dimensão social e econômica na qual manter uma empresa muitas vezes não é a grande aposta. Eventualmente, vale a pena vender a empresa, especular com esse dinheiro que se teve, deixar de pensar, portanto, em produção, deixar de pensar em industrialização e passar a curtir a vida adoidado, porque para uma geração, 2 ou 3 ou 4, alguém que vendeu uma empresa média para grande vive a vida de modo nababesco, até porque, para quem não tem cultura, para quem não tem erudição, a vida se faz nesses consumos aí de cerveja e picanha, na forma, inclusive, da cerveja mais nobre aí no sentido vulgar da palavra, e da picanha que diferencia da picanha do povo. Então, um bife não sei o que mais, etc. Para tudo isso, um capitalista médio, se ele vende a empresa, ele já tem o suficiente para viver de modo nababesco. Ou seja, a organização social do pós-fordismo, que é uma organização financeira, ela desestrutura os vínculos orgânicos do velho capitalismo e impede, inclusive, que nós tenhamos uma certa estabilização de empresas nacionais, fazendo com que nós pudéssemos aqui ter uma história linear destas empresas. Vai junto com isso, porque é o mesmo movimento, a própria incapacidade hoje do capitalismo mundial em poder se ler desse modo. Você mesmo disse aí do jornalismo econômico que, em algum momento do passado, louvava a tradição do velho capitalista e hoje louva o CEO. Então, alguém que vendeu não sei quanto, ele ganhou um lucro extraordinário, ao cabo de 2 anos a empresa vai à falência, mas daqui 2 anos, ele já saiu do mandato de CEO, está outro no lugar, ele então faturou seus tantos milhares ou milhões, ou até mais que isso, e para a vida dele vai muito bem. Ou seja, nós não temos mais sequer o grilo falante do capitalismo, que seria o jornalismo econômico, para pensar um projeto ou nacional, um projeto social, ainda que seja de modo amplo. Isto falta nos dias de hoje, de tal sorte que nós vivemos às cegas. Tanto assim que esse jornalismo, não só o econômico, mas eu falo agora do político,
Esse jornalismo político ficou batendo palma para este juiz aí de Curitiba, profundamente parcial, acordou ontem, quando viu esse juiz assessorando o atual mandatário do país. Ontem é que a ficha caiu, depois de anos. Então, observemos nós a indigência jornalística, inclusive intelectual, da nossa gente brasileira. Olha, deixa eu mostrar um dado aqui que tem sido animador nesses períodos, que são esses empresários que pressionam os seus trabalhadores a votar. Eu acabei de receber aqui na Paraíba, o Ministério Público do Trabalho proibiu o empresário Arthur Vilhena, das lojas Havaianas e Ana Capri, uma loja de um shopping lá, de praticar assédio eleitoral. Então, pelo menos aí tem um trabalho muito interessante. Quer dizer, abemos instituição ainda. Nós temos aí uma justiça do trabalho que está reagindo contra as imposições, apesar dos ivisgandras da vida aí. Temos uma defensoria, temos aí alguns valentes lá no Tribunal de Contas da União. Mas como é que vai ser essa reconstrução da democracia em caso de vitória do Lula, Alisson? Será uma dificuldade muito grande, logo de começo, porque a energia que se tem para o processo de mudança social, muito disso está sendo gasto agora para tentar apagar incêndios, para tentar ver se essa dimensão do pós-eleição consegue se estabilizar. Porque é preciso dizer mais um dado aqui, querido Nassif. O dia 30 é só desta batalha final o primeiro momento. Mas caso ganhe o ex-presidente Lula, e torcemos profundamente para que isso aconteça, nessa mesma noite virão coisas que nós sequer imaginamos. Então, o que será um trumpismo brasileiro da noite do dia 30 para frente? Negacionismo das eleições, alguns tipos de insurreições que nós sequer imaginamos quais serão, certas violências institucionais ou para-institucionais que também não sabemos o que será. Então, é muito provável que do dia 31 de outubro para frente, até tomar posse o presidente Lula, haja um tempo aqui no qual não se pense nem sequer em projeto futuro, só se pensa em apagar incêndio. Ou seja, é um movimento como aquele do tempo de Juscelino, quando foi tomar posse, e houve tentativas de golpe as mais variadas nesse processo entre a eleição de Juscelino e a posse. O fato fundamental é o seguinte: é preciso ter um certo corpo social mobilizado para impedir estas tramóias e estes assaltos sociais de agora até a posse. E, eventualmente, eu vou falar aqui uma palavra de esperança, porque eu sei que muitos e muitas aqui presentes gostariam de ouvir algum acalanto nesse momento só de tristeza e dor. Se nós devemos nos mobilizar de agora até a posse do ex-presidente Lula, caso ele ganhe a eleição, isso também tem um efeito positivo. E qual é? O ex-presidente Lula só volta ao poder efetivamente nos braços da luta social. Ele não volta só porque no dia 30 ele ganhou mais votos do que o outro candidato. Ele vota porque houve um processo em 3 meses, 2 meses que sejam, até a posse, no qual houve muita luta, muita batalha e, eventualmente, desta parte da gente que votou no ex-presidente Lula, há uma espécie de conscientização da mobilização que se está fazendo, que gera aqui um efeito progressista fundamental. Então, eu até não vejo com piores olhos toda esta luta renhida destes próximos meses. Eu vejo, inclusive, que ela pode servir, se ela for bem conduzida, bem instrumentada, ela pode curtir o couro da nossa gente. E um detalhe desta história é observar que nós já perdemos esta ilusão juvenil de que as instituições são imparciais, elas salvam. Esse jornalista que você mesmo disse, Nassif, que ontem à noite ele acordou e então ele percebeu que o Sérgio Moro não era imparcial. De agora até o final do ano, nós vamos ver muita gente se comportando assim nas instituições, porque abrirá um mar vermelho e nós saberemos o lado no qual as pessoas estão e as instituições estão. Então, estes meus queridos amigos da Justiça do Trabalho, queridos amigos do Ministério Público do Trabalho, que estão nesse momento fazendo uma luta importantíssima, não são todos, são até minoria, mas são vozes decisivas, como essas aí, que estão se insurgindo contra o assédio eleitoral. Isto nos revela uma energia extraordinária, e eu diria mais, Nassif, revela, inclusive, quem tem luta, quem tem lado
e esses nomes deverão ser aproveitados a partir... Isso. Agora você tem um divisor de águas. É o divisor de águas. É um divisor de águas porque esse pessoal estava na trincheira aí, enfrentando o que havia de pior. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde lá de trás, antes de virar jornalista, já, que é o espírito de manada, que é uma característica que não é bem do capitalismo assim, mas que foi capitalizado, digamos, pelos grupos de mídia e foi responsável por alguns dos episódios mais terríveis das histórias dos países, desde nazismo, fascismo, macartismo, aqui o golpe de 64, não apenas o golpe de 64, mas aquele processo de delação que tomou conta da mídia de 2010 a 2015, também 20, juízes querendo usar o poder da caneta para fazer política e tudo. Essas ondas, você acha que, quando refluem, pegam todo mundo? Como é que é? Eu não penso, Nassif, inclusive, que haja uma distribuição equânime destas duas bandas, ou seja, essa gente de extrema-direita, essa gente semifascista, inclusive o fascismo é tema do livro que sai essa semana meu, que é Crítica do Fascismo, está para sair já esta semana por um Boitempo Editorial. Convido todas e todos vocês, este sábado agora, dia 22, 4 da tarde, 16 horas, Tapera-Taperá, Avenida São Luís, no centro de São Paulo, lançamento do Crítica do Fascismo. Essa gente que se junta nesse movimento relativamente de extrema-direita, essa gente tem um vínculo que é diferente das lutas progressistas. Para pior e para melhor. É uma tragédia que eu vou falar aqui. Mas, efetivamente, quando se separa o Mar Vermelho, observemos nós que é uma espécie de comando de manada, este que faz com que a extrema-direita se una. Porque o grande movimento dessa gente é contra a esquerda, é contra o socialismo, é contra o comunismo. Então, qualquer um serve nessa hora. O que eu estou dizendo aqui é que pode ser este atual mandatário do país, ele pode dar tiro para o alto, tiro para baixo, tiro para o pé, tiro no outro. Nada disso abala esta coesão. E isso é uma virtude reacionária, que inclusive é o seu grande problema, porque disso para tornar-se um feixe, um fascio, que é um conjunto aqui, que é o nome do fascismo, é um pulo. E nós precisamos perceber que, pelo campo das esquerdas, nós não temos coesão social forte, porque nós não temos efetivamente um grande projeto de contraste. Quando o nosso projeto é em banho-maria, nós, em geral, estamos administrando as instituições aí já dadas, mas isso não envolve grande clamor. Porque quando nós dizemos assim, eu quero que a lei seja respeitada, ninguém para o que faz no seu cotidiano para dizer, puxa vida, eu vou atrás de alguém que defende que a lei seja respeitada. Agora, quando alguém defende, em nome de Deus, que a família seja salva, o apelo desta gente de extrema-direita para o imediato da vida das pessoas é maior. Então, eu quero dizer aqui a todas e todos que nos acompanham que é preciso que nós comecemos agora a exercitar num grau maior o vínculo que nos une para um projeto pleno de transformação do país. Esse projeto tem que passar pela emancipação da nossa classe trabalhadora, tem que passar por não haver mais nenhum ser humano passando fome, nenhum ser humano morando em condições insalubres, morando nas condições mais frágeis possíveis, nenhuma criança fora da escola. Eventualmente, nós devemos aqui sonhar alto para que toda a escola seja pública e de qualidade, para que todo o SUS possa ser extraordinário. Então, o modo pelo qual nós vamos nos juntar não é esse modo à la farrapos, quer dizer assim, precisamos manter alguma verba para o SUS, porque o outro lado só fala coisas maravilhosas, claro, coisas fascistas, mas coisas que para o lado deles engajam muito. O nosso lado de cá tem que falar coisas mais maravilhosas ainda, e do lado certo, qual é? O SUS será extraordinário em 4 anos. Alguém vai dizer, mas como é possível que seja extraordinário em 4 anos, se faz 33, desde a Constituição de 88, que ele vem capengando? Mas por que um país como o nosso, Nassif querido, não pode em 4 anos tornar o SUS uma coisa extraordinária? Porque o que há de médicas e médicos, profissionais da saúde, nós faremos a melhor saúde pública do mundo em 4 anos. Isto junta a gente e vem gente do lado de lá para cá. Ou seja, tenhamos uma palavra de ordem mais forte que a deles, porque aí nós nos juntamos. Então, daí eu queria ver 2 fatores de aglutinação que são relevantes aí. Um
vai ser o fantasma do bolsonarismo. É o fantasma do bolsonarismo que, de repente, tornou o Joaquim Barbosa um democrata, que tornou o Celso de Mello, fez o Celso de Mello perder a implicância que ele tinha, fez empresários, os economistas liberais perceber. Esse é um dos pontos. E um segundo ponto, que pega só aquele pessoal no mercado, eu acho que só um Amínio Fraga que captou, que é o risco da dissolução social. Ou seja, se você aumenta a miséria, aumenta a fome, o risco, e se você tem uma dissolução social, você não segura mais nada. Isso aqui, esses dois fatores, você acredita que vão ser suficientes para que a banda liberal do grande arco que está sendo montado aí pelo Lula aceite as reformas que têm que ser feitas para garantir direitos de trabalhadores e melhorias? A resposta é não, Nassif, porque esta agente liberal, se o país acaba, se a sociedade se esfarela, para a maioria, nada lhes toca dessa dimensão. Claro, há uma ou outra pessoa que sim é tocada por essa dimensão. Não se deve, inclusive, aqui negar esta boa índole de algumas pessoas ou boa inclinação. Mas o capitalismo brasileiro, o empresariado brasileiro, ele não é mais tomado como o velho Moreira Salles, de quem você é biógrafo. Ele é tomado por este senhor da Havan. Enfim, isso é um modelo exemplar do capitalismo brasileiro. Então, é alguém para quem as amarras institucionais não fazem sentido. Tanto é que, para essa gente, quando o Ministério Público do Trabalho ou a Justiça do Trabalho põe ordem nesta balbúrdia do assédio eleitoral dentro das empresas, essa gente quer acabar com a Justiça do Trabalho. Não é que ela vai, então, se ajustar aos trâmites da Justiça do Trabalho. Não duvide que alguns desses empresários, é claro, não vou falar de nenhum caso em específico, mas não duvide que alguns desses empresários, inclusive, peguem um celular, pegue por lá a notificação de que pagará não sei quanto de multa, e essa pessoa rasgue o papel, a determinação judicial, rasgue o papel perante um celular, e ele ganha 1 milhão de likes, e daqui 2 anos ele ganha uma eleição de vereador, de prefeito, ou daqui 4 anos ganha uma eleição de deputado. Então, efetivamente, não me parece que as instituições elas voltarão a um quadro no qual as pessoas as respeitarão. O que me parece, agora a dimensão é outra, é que essa gente do povo, a nossa massa, que hoje está tocada, constituída para dimensões de extrema-direita, para dimensões de matar o outro porque o outro não tem a sua religião, se nós pudermos bombardeá-las de outras dimensões como estas mesmo, de uma transformação efetiva da sociedade, não haverá mais pessoas em situação de rua em 4 anos. Não haverá mais saúde pública subdimensionada em 4 anos. Sonhem alto, digam onde precisam de um posto de saúde. Não peçam um postinho de saúde ruim, com o teto baixo e caindo aos pedaços. Nós vamos fazer postos de saúde de magnífica qualidade. Todo bairro periférico terá uma biblioteca espetacular. Na Colômbia, em Bogotá e Medellín, florescem nos bairros mais pobres da cidade, mais periféricos, bibliotecas magníficas, com arquitetura espetacular. Pois bem, nós devemos começar a postular uma dimensão como tal, que uma fração desta burguesia liberal até pode aceitar, que é uma fração muito mais urbana, mesmo assim, de um certo núcleo urbano, Nassif, que esbarra conosco, que esbarra em condições como essas de um lançamento de livro. Enfim, uma burguesia que vai em lançamento de livro, ela até se toca com isso. Agora, a burguesia como esta que eu falei aí, do empresário que parece periquito, ou qualquer coisa desse nível, essa gente não vai se sensibilizar por fazer biblioteca, SUS melhor, ou algo assim, medicina da família, nada dessas dimensões lhe tocam. Nos resta o povo. O povo, sim, pode ser tocado, e eu penso que é uma alternativa efetivamente transformadora, progressista, para a frente, nos termos da transformação social, ela possa contaminar 60%, 70% da nossa gente, porque não tem que ter metade da nossa população doutrinada e constituída para o fascismo. Nós temos que ter muito mais que isso para um pensamento de transformar a sociedade. É possível se nós tivermos os meios, a luta e o horizonte para que isso aconteça. Olha, eu vou fazer uma pequena interrupção aqui para pegar o nosso comentário semanal do Paulo Nogueira Batista, do grande Paulo Nogueira Batista. Dia 17 de outubro, eu publiquei um artigo chamado Um Olho no Peixe, Outro no Gato, em que eu discuto o quadro eleitoral, e, em especial, a frente super ampla que o Lula montou e que ele denominou de Arca de Noé.
Ele lembrou, ao criar essa expressão, ao usar essa expressão, o fato de que na Bíblia a Arca de Noé acolheu todos os bichos que fugiam, que queriam sobreviver e fugiam do dilúvio entrando na arca, né? E essa metáfora muito boa mostra, aliás, dicas de passagem, que o Lula, contrariamente ao que se diz, não só não é anticristão, como até mostra conhecimento de aspectos da Bíblia, do Velho Testamento, né? Outra metáfora do Velho Testamento, outra história do Velho Testamento que parece boa de se lembrar hoje é a questão da Torre de Babel, porque a frente super ampla que o Lula montou é também uma Torre de Babel, uma torre em que a confusão pode se estabelecer em função do fato de que ela reúne todas as línguas, lá se falam todas ou quase todas as línguas, né? Então, Torre de Babel, Arca de Noé, existe aí uma questão delicada. A Arca de Noé tem algumas vulnerabilidades, alguns problemas potenciais. Ela pode levar-se, em caso de vitória, à formação de um governo muito contraditório, esvaziado por falta de coordenação, de concatenação das várias forças heterogêneas que compõem a Arca de Noé. Mas um outro risco mais prático é que dentro da Arca já estão, desde antes do primeiro turno, pesados interesses ligados à direita tradicional brasileira, os interesses financeiros, as grandes corporações, a mídia corporativa, a antiga terceira via, que, órfã da derrota no primeiro turno, migrou agora crescentemente, já antes do primeiro turno, na verdade, mas depois do primeiro turno também, na direção da Arca de Noé que o Lula montou. Essa direita tem muitas pretensões, muitas ambições e pode querer, sim, dominar um eventual futuro governo Lula, caso ele vença as eleições. Eu sei que essa não é a preocupação principal no momento. No momento, a preocupação principal é derrotar Bolsonaro, tirar Bolsonaro do poder. Eu estive participando recentemente do evento da Associação Keynesiana Brasileira, do evento anual da associação em Belo Horizonte. Na mesa havia comigo o brilhante jovem geógrafo Elias Jabbour, que apontou, usando linguagem marxista, que a contradição principal no momento é entre a centro-esquerda ou a esquerda e a extrema-direita representada por Bolsonaro, que é disso que se deve tratar no momento. Ele tem razão, mas é importante também lembrar que nunca se luta na política e na história a contradição principal sem levar em conta as outras contradições que podem logo se tornar principais. Então, por exemplo, se por acaso o Lula vencer, como nós esperamos, não é por acaso, ele é o favorito, se ele vencer, logo a contradição principal será entre a centro-esquerda e a esquerda que estão na frente, lideradas por Lula e pelo PT, e o bloco da direita tradicional, que também está pesadamente representado na Arca de Noé. Não vai ser possível jogar no mar nenhuma dos componentes da frente ampla, eles terão que ser contemplados. Mas como? Em que medida? E essa luta será a contradição principal, no meu entender, logo após as eleições, caso se confirme o cenário de ausência de golpe ou de tentativas importantes de golpe, de violência por parte da extrema-direita derrotada. Esses são os pontos relevantes. Deixa eu só trazer para vocês aqui mais uma coisinha antes, e chamar a Mariana também para pegar. Pessoal, esse sábado agora vai ter uma reunião do choro lá em Poços de Caldas. Eles estão me dando a Zambabeira, vai estar três regionais lá, um de Poços, que está ótimo, mais o pessoal aqui da Roberta Valente, e vai ter uma homenagem aqui para um chorão aí, Poços Caldense, aí, que a gente tinha gozado dessa história de como se constroem as culturas, né? Poços tinha lá nos anos 50, eu tinha um tio carioca que foi contemporâneo de adolescência, do Jacó e outros, que tinha o seu regional, montou o seu regional. Depois eu e meu primo Oscar tocamos isso aí, passou um tempo aí com poucos violonistas em Poços, de repente daí explodiu uma geração nova e sempre a linguagem do choro chegando até lá. Aliás, a música é um dos fatores de coesão nacional aí fantástico, né? Deixa eu chamar só a Mariana aqui para trazer aqui os comentários, Mariana. Está sem voz, Mariana? Já vi aqui. Vou dar boa noite de novo para o Alisson, enquanto a gente ficou aguardando meu pai aqui, já conversamos, e eu estou com a audiência. Fantástica presença. Vamos convidar mais. Vou trazer aqui alguns comentários. Vou dar as boas-vindas primeiro para o Bruno, que virou membro aqui do canal. Bem-vindo, gente nova. Gente, faz tempo que vocês não viram membros novos aqui, hein?
Vamos, chuva de membros agora, vou convocar. Vamos ver se vai funcionar. Aqui o Marcelo WO coloca, boa noite, Lula perdeu feio o debate, saiu bravo, xingando a assessoria. Tá bom, Marcelo, nós acreditamos em você. Aí aqui o Jean faz um elogio, colocando o professor Alisson nos regalando com seu conhecimento profundo, obrigada, GGN. Uma pergunta para você, pai do W4 Online. Luiz Nassif, boa noite. Teremos um loteamento em São Paulo pelo mesmo modus operandi que as milícias no Rio de Janeiro com essa fake do Tarcísio hoje? Não, com a fake, não, o próprio Tarcísio, a polícia militar, o comando já mostrou que foi uma briga territorial lá, e o próprio Tarcísio não embarcou nessa, não. O risco é, em caso de eleição dele, é evidente que esse pacto que existe aqui entre PCC e PSDB, que garantiu essa paz duvidosa aqui esse tempo todo, ele vai abrir espaço para a chegada das milícias. As milícias são parte fundamental do modelo bolsonarista, né? Esse que é o ponto. Ai, ai. O Paulo Coelho mandou aqui um agrado para a gente, diário. Valeu, Paulo, pela contribuição. E, além do dinheiro, tem sempre as suas contribuições riquíssimas aqui no chat. Vamos continuar as prosas na varanda. A Ana Paula coloca, chegando atrasada, mas em tempo de deixar um grande abraço para o maravilhosérrimo, gente. Depois eu que sou superlativa, hein, Ana? Professor Mascaro, o formidável Nassif e a sensacional Mariana lá, pai. Sobrou até para gente. Obrigada, Ana. O Bruno Rocha coloca aqui, será que o Bozo perdeu votos com a balbúrdia em Aparecida e com aqueles 3 vídeos da maçonaria, o do canibalismo e o do clima? Esse caso de Aparecida é mais grave aí, né? É o mais grave porque você teve ofensas lá, inclusive, se eu não me engano, o organizador da campanha do Tarcísio aqui tem um vídeo dele aí com xingamentos em cima do arcebispo. Agora, deixa eu aproveitar, Alisson, essa questão do fascismo e tudo, e as religiões, como que se dá essa simbiose? Se deu na Itália, se deu na Alemanha, até um papa aí que apoiou Hitler, né? Eu fiz um estudo, esse estudo eu fiz aqui para o livro, inclusive, que é estudar o fascismo histórico, italiano e alemão, e observar como algumas instituições que eram tradicionalmente dadas, elas são reaproveitadas para a escalada reacionária. A minha tese fundamental é que esta organização se dá pelo capital. Se o capital não quisesse que o povo se tornasse fascistizado, o capital teria meios para tornar o povo de outro modo. Tanto assim que no Brasil, o capital optou por muitos anos por ter a administração política à direita pelo PSDB, que não é tecnicamente fascista, nem se apoia plenamente em religiões reacionárias, ainda que parcialmente conte com esses votos. Pois bem, se a burguesia do Brasil, em algum momento, não quis o PT, não quis mais o modelo, inclusive, tucano de oposição ao PT, e se tornou de extrema-direita, esta burguesia do Brasil é que alimentou um certo modelo de política cotidiana religiosa, a partir da instituição da religião da igreja no bairro, das grandes religiões no plano nacional. Esta foi uma alimentação da burguesia. E não me parece, Nassif querido, Mariana querida, que até agora a burguesia do Brasil tenha aprendido qualquer lição com isso. Porque quando se passa o traço da conta inteira até o momento de hoje, eu não penso que a burguesia brasileira esteja desconfortável com a extrema-direita que está no poder. Muito pelo contrário, há uma certa identificação, há um certo gozo com essa gente que por aí anda administrando o país. Não existe um processo de descolamento. Esse movimento que se deu em agosto, Nassif, que é um movimento que pareceu para muita gente esperançoso, que foi a leitura de uma carta, novamente, depois daquela de 77, do velho professor e saudoso professor Goffredo Teles, uma nova carta pelas instituições, pela democracia, e isso não mobilizou o capital brasileiro, isso mobilizou uma certa fração, e volto a falar, frações como essas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de outras capitais, que comem com talheres. Mas o grande capital, o grosso desse capital cotidiano, grileiro, poceiro, gente que está tirando ouro de indígena, gente que está, enfim, fazendo lucros extraordinários com não sei o que mais, essas novas dimensões do capital, e mesmo metade do mercado financeiro,
para a qual, se a sociedade vive ou morre, tanto faz, as pessoas não estão nem aí com a dimensão como tal, esta gente, se tomasse uma decisão para o esclarecimento das massas, nós teríamos um duto de investimento para poder fazer uma transformação social. E eu quero aqui, Nassif, aproveitar a ocasião, eu tenho falado faz muitos anos, que nós precisamos mobilizar a nossa gente a partir dos bairros do Brasil. Eu tenho uma ideia que é dos centros socialistas. O deputado Glauber Braga, querido amigo no Rio de Janeiro, tomou essa dimensão para si. Tanta gente no Brasil tem tomado essa dimensão. Eu lhes dou um exemplo do que não chega nem perto disso, mas olhem só como já se faz uma outra dimensão. Imaginem se nós pudéssemos, nos próximos 4 anos, fazer efetivamente uma biblioteca, centro cultural em todos os bairros periféricos do Brasil. Então não haverá mais só a opção tráfico, boteco e igreja evangélica. Existe um centro intelectual de formação cultural em todo o bairro do Brasil. Tem que pensar em 10 mil desses centros. Não pode ser 5 centros. 10 mil. Seria maravilhoso. Muitos anos atrás, a Xerox aqui tinha um baita presidente. E ele resolveu montar 2 projetos sociais. Um, recuperar parte lá do Porto do Rio, e outro, criar um centro cultural da Mangueira. E ele falou que a segurança do centro era garantida pelo tráfico, porque o tráfico não queria que os filhos tivessem oportunidades também. É interessante isso. Mariana, vamos continuar com os nossos comentaristas. Vamos lá. Espera aí. Aqui, eu acho, o Thiago Magri, eu adoro as pessoas. Falaram, Mariana, não esqueça de fazer minha pergunta. Eu estou procurando a pergunta. Eu acho, será que ele fala da escola básica de qualidade? Está marcado aqui dos favoritos aqui. Tem outro? Aí, é um superchat. Valeu, Thiago. Você mandou vários comentários aqui, eu acabei de achar. Passando pela perspectiva do antipetismo arraigado que se instalou desde 2013, será que não há grande risco do Moro puxar muitos votos para o Bolsonaro? Não, quem votava no Moro já votava no Bolsonaro também, né? E quem deixou de votar no Bolsonaro por conta do Moro não ia para o Lula. Não ia para o Lula, né? O pai e Alisson, vou fazer uma pergunta. Vocês acreditam que a força dos abstêmios possa fazer uma virada? Quem não foi votar no primeiro turno, porque, de fato, migrar voto do Lula para o Bolsonaro e do Bolsonaro para o Lula... Quando você pega as análises de pesquisas aí, o grande problema é a ausência, porque a ausência tende a afetar mais as classes de menor renda. Esse que é o ponto. O cara que não tem dinheiro para condução, por isso que o Lula está fazendo uma baita campanha no Nordeste para o pessoal não deixar de votar. Né? Então, isso aí em todas as cidades, né? Tem que a gente fazer carona solidária para levar o pessoal para votar. Vamos nos organizar a sociedade. Aqui tem mais eu penso, Mariana, só para dizer uma coisa, nós não podemos fazer como no primeiro turno, que é imaginar que a eleição está quase ganha. Tem que se pensar que esta eleição pode ser decidida por um voto. A gente não pode, até semana que vem, ter nenhuma dimensão de descanso. Então, eu até não olho com maus olhos estas apurações que andam fazendo por aí das intenções de voto, essas pesquisas eleitorais, que andam diminuindo um pouco a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Incrivelmente, isso dá mais energia para a nossa luta de mobilização. Porque se dão 10 pontos de diferença em favor de Lula contra Bolsonaro, muita gente não vai votar, porque é feriadão, na outra semana é o 2 de novembro, e etc. e tal. Então, é preciso imaginar que está 0-0, pau a pau, e se pode perder, porque ninguém pode deixar de ir à urna no dia da eleição. É uma convocação importantíssima. Vamos lá. Aqui o Cláudio manda: prazer em te conhecer, colega Alisson. Bom ver que as arcadas têm docentes inteligentes também. Obrigado. Já aproveito para fazer um elocrítica. Esse chama. A maldita reforma trabalhista, terceirização, deu respaldo a empresários inescrupulosos. Coloca Nimui aqui. Aí aqui ainda tem mais elogios, o Anderson coloca gigantescos. Nassif, Alisson e a todos os presentes, muito boa noite. O Jean também mandou um superchat agradecendo a oportunidade de nos juntar a esses 2 batutas, Nassif e Alisson. Gente, vocês têm um vocabulário maravilhoso. Deodoro manda aqui: se os grandes empresários forem cobrados em suas dívidas fiscais, boa parte deixará de ser tão milionária. Agora eu vou falar, essa questão de análise
de pesquisa e de campanha é complicado. Eu estava vendo aqui o Thomas Trauman. O Trauman é um belo analista aí, e ele diz que a propaganda negativa do PT em relação ao Bolsonaro fracassou porque houve uma redução da diferença entre Lula e Bolsonaro. Mas a questão é essa: sem a propaganda negativa, como é que seria essa redução? Seria maior ou menor? Então, não dá, sabe? Essa questão de você pegar uma mudança de pesquisa pode ser mais, pode ser menos, não é fácil, não. Bom, estamos chegando ao fim aqui. Queria mais uma vez agradecer ao Alisson. Alisson, infelizmente, eu não vou poder ir no lançamento do seu livro, porque eu vou estar lá em Poços de Caldas, na roda de choro. Maravilha. Pediram para dar o serviço completo aqui. O endereço, o horário, aonde será. Mariana, Crítica do Fascismo, Boitempo Editorial. Lançamento sábado, às 4h, 16 horas, em São Paulo, na livraria Tapera Taperá. Fica na Avenida São Luís, Metrô República, Galeria Metrópole, segundo andar. Então, a partir das 4h, palestra minha de lançamento, vou analisar o fascismo histórico, as condições do Brasil e do mundo, e sessão de autógrafos para todas e todos que estiverem por lá. Legal, vou te representar, pai, então. Então tá, gente, um abraço aí. E voltamos amanhã às 11 horas. A gente vai ter uma nova discussão política aí, analisando pesquisas com o pessoal do primeiro time aí. Até mais, então. Até amanhã. Muito obrigada.